703 para quem tem televisão em HD, chamado AD, uma série que cobre o livro de Atos. Eu tenho sido muito abençoado e tem sido oportunidade para muitas pessoas testemunhar e falar de Jesus. Na cena de hoje, nós estamos no capítulo 4 de Atos. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia e mantenha ela aberta durante toda a mensagem no livro de Atos, no capítulo 4. Se você tem a Bíblia no telefone, mantenha ele aberto, só não deixe ele vibrando, por favor, para ele não tocar durante a mensagem, por favor. Atos capítulo 4, a gente vai ler vários versículos nesse capítulo. Então deixa aberto a Bíblia ou o seu aplicativo. No clipe de hoje nós vemos Pedro cheio de coragem. Algumas semanas atrás, nós mostramos, 3 semanas atrás, um clipe que o próprio Pedro, o mesmo Pedro, aliás, estava negando a Jesus. Cronologicamente falando, na Bíblia nós sabemos que isso aconteceu menos de 2 meses. Menos de 2 meses Pedro negou a Jesus. Menos de 2 meses Pedro, 3 vezes, perante as pessoas que estavam crucificando Jesus, preparando Jesus para entregá-lo à morte. Quando Pedro foi reconhecido, ele disse: eu não conheço ele. Mas agora Pedro tem coragem. Antes não. O que mudou? O que mudou foi o que nós vimos semana passada. Pedro agora é cheio do Espírito Santo. Aguinaldo, muito obrigado pelas palavras que Deus usou você, explicando para a gente mais uma vez o que significa ser cheio do Espírito Santo. E o nosso desejo é que a igreja e cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo. Nós queremos falar nessa série, nós estamos no livro de Atos, vamos ficar aí 2 meses, cobrindo várias partes do livro de Atos, mostrando a necessidade que a gente tem de colocar o Espírito Santo no centro da nossa vida. Bem, Atos 2, Pedro é cheio do Espírito Santo. Atos 3, Pedro e João, agora cheios do Espírito Santo, vão ao templo. E quando passam pela Porta Formosa, tem um aleijado ali, mendigando. Bem, esse era o mesmo lugar que Jesus passava com seus discípulos várias vezes. E se esse homem estava lá muitos anos, na certa Jesus tinha passado por ele e, por alguma razão, Jesus não quis o curar. Mas agora, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, olham para ele e dizem assim: olha, nós não temos dinheiro, prata e ouro nós não temos, mas o que nós temos, nós vamos te dar. E o que eles tinham? Poder. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O homem levanta e a Bíblia diz que ele salta e pula e dá glória a Deus. Entra no templo pulando. Quando isso acontece, as pessoas conheciam, as pessoas correm em volta de Pedro e João e do homem curado. E Pedro então vê aquela oportunidade para pregar o Evangelho. Lembra? Experiência antes de explicação. O homem teve uma experiência, agora vem a explicação. E a gente vai ver que o que a gente falou durante meses aqui na igreja é o que acontece no livro de Atos. Experiência antes de explicação. A gente vai ver isso no capítulo 4, no capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, até o capítulo 28 de Atos. Experiência antes de explicação. Agora, o homem está curado, Pedro traz a explicação. Olha, quem curou ele não fui eu. Eu simplesmente fui o canal. Quem o curou foi Jesus, através do poder do Espírito Santo. Bem, assim que Pedro começa a falar de Jesus, a oposição começa. Porque os líderes religiosos não queriam que falassem de Jesus. Então, a oposição vem, e quando vem a oposição, Pedro e João são presos. Batem neles. E depois colocam eles na cadeia, trazem para fazer um julgamento. E no julgamento, eles dão a ele uma escolha. Bem, por que eu falo isso? Porque a gente tem falado nesse ano, a série anterior, que nós queremos que toda a igreja seja sensível a pregar o Evangelho. E a gente está dizendo: olha, gente, vamos lá fora, vamos pregar o Evangelho, não vamos ficar calados. E aí, semana passada, e a gente continua falando que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus com poder. Mas prepare-se para a oposição. Toda vez que alguém quer viver
de forma que agrada a Deus, vai ter oposição. Você vai enfrentar oposição de várias formas. Coisinhas pequenas. A primeira série do ano foi o quê? O plano de Daniel. E no plano de Daniel, nós falamos o seguinte: não é uma dieta, é um estilo de vida. E que a gente ia usar 5 fatores: alimentação, a ginástica, a gente ia trabalhar em malhar, fé, nossos amigos e o foco. Bem, muitas pessoas começaram, e começaram bem, mas aí o que acontece? Passa o tempo, você vai comer em algum lugar, alguém traz aquela comida gostosa. Eu falei no culto anterior que eu nasci no Rio de Janeiro, e meu pai, no Rio de Janeiro, um dos pratos principais, a pessoa pensa que é feijão preto, mas no Rio de Janeiro tudo é com batata frita, tudo é com batata frita. Eu cresci comendo arroz, feijão, bife e batata frita. Foi todo dia, arroz, feijão, bife e batata frita. Quando mudava um pouquinho era feijão e arroz, bife e batata frita. Eu amo batata frita, mas agora eu olho para a batata frita e digo assim: sai para trás de mim. A gente tem que dizer não. Aí tem aquelas pessoas que vêm para nós e falam: não, mas come. A gente fala: não, eu não vou. Eu fiz uma decisão, preste atenção. Quero usar isso como um exemplo. Eu fiz uma decisão. Eu vou louvar a Deus através do meu corpo. E porque eu fiz essa decisão, a minha vida é baseada em decisões. Bem, essa é uma decisão pequena, mas a decisão maior é de ser cristão. A decisão maior que a gente faz é de viver para Cristo. E ser cristão é ser servo de Jesus. Bem, quando você faz uma decisão para Cristo, e você decide: eu vou viver para Deus, a oposição vai vir. O inimigo de nossas almas é chamado de vários nomes na Bíblia. Um deles é Satanás. A palavra Satanás vem da raiz que diz aquele que se opõe. Por isso que ele é chamado de adversário. Então, Satanás, ele não quer que você sirva a Deus. Satanás não quer que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se opor. E ele vai usar os meios necessários para que você não sirva a Deus e não cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar seus amigos, às vezes pessoas na sua casa, para que você não cumpra o propósito de Deus na sua vida. E há uma passagem na Bíblia muito interessante que eu coloco para vocês, vocês não precisam de abrir porque está fora de Atos 4, em 1 Coríntios 16, 13, na nova tradução da linguagem de hoje, assim: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Eu queria que você lesse bem alto esse versículo, mas bem alto, como você puder para mim. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Por que que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala dessas 4 coisas que na verdade é uma só? Falaram de 4 vezes diferentes, porque Paulo sabia que a gente ia sofrer oposição. Foi falado, e eu vou só repetir porque o Aguinaldo falou em público, de um irmão que fez uma decisão: eu não vou tomar cerveja. Para mim isso é contrário à vontade de Deus para a minha vida, está atrapalhando o meu testemunho, meu casamento, a minha vida. Bem, o que vai acontecer é que vai ter pessoas que vão oferecer para ele a cerveja. E infelizmente alguns até mesmo crentes. Estejam alertas. Alguém falou que é verdade. Estejam alertas. Fiquem firmes na fé. Sejam corajosos. Sejam fortes. Nossos jovens, ser jovem hoje, irmãos, é bem diferente do que ser jovem quando eu e você fomos jovens. Eu fui jovem não tem muito tempo atrás. Mas era diferente. Era diferente. Havia tentação, mas a tentação de hoje é muito maior. Os jovens, nas escolas, são oferecidos maconha, são oferecidos droga, sexo ilícito. Esses são os nossos jovens que vão para a escola. Eles estão indo, irmãos, para uma selva.
Por isso que você tem que trazer os seus filhos para a igreja, para ouvir essa palavra. Eu fico pensando, eu não entendo, se você tem filho, o seu filho, preste atenção, quando ele conversa com outra pessoa, ele conversa em português? Quando ele conversa com seus amigos, ele fala em português? Ele só fala em português com você, porque você obriga. Mas os seus filhos, eles falam entre eles em inglês. Quantos sabem que eu estou falando? Quantos têm filhos e sabem que isso é verdade? Bem, se eles falam com eles em inglês, por que eles fazem isso, irmãos? Porque essa é a língua que atinge o coração deles. Por isso que com vocês eles falam em português, mas com os amigos eles falam em inglês. A mesma mensagem que eu estou pregando agora, eu preguei ela em inglês. E eu preguei para os jovens, eu falei diretamente para os jovens. Por que seu filho não estava aqui? Aí você depois diz, pastor, ora pelo meu filho. Eu posso orar, mas Deus deu você uma igreja quando os meus filhos estavam sendo criados, eu não tinha essa oportunidade. Quando os meus filhos eram criados na igreja, há 20 e poucos anos atrás, não tinha um culto inglês para eles. Hoje a sua igreja tem um culto inglês, com o pastor pregando inglês, um louvor maravilhoso como a gente teve, para eles ouvirem isso, para poder ir lá fora e ficar firme. Agora eu sei que eles estão lá em cima, trabalhando com Brandon, isso é bom, mas é light, considerado o que Deus poderia fazer aqui. Eu falo isso porque eu sinto de mostrar para você, como pastor de vocês que têm filhos, que você não está fazendo um favor aos seus filhos, não trazendo eles para o culto das 9h30. Pelo amor da alma dos seus filhos, tragam eles, pelo amor da alma dos seus filhos, porque eles estão sendo oferecidos todos os dias. É um banquete que Satanás coloca perante eles, e eles têm que estar alertas. Alguém tem que falar para eles, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Homens, o diabo tem raiva de você, porque Deus colocou o homem como sacerdote do lar. E o que o diabo faz? Ele quer destruir a sua vida. E Deus está te dizendo essa manhã, esteja alerta, fique firme na fé. Seja corajoso, seja forte. Mulheres, Deus quer destruir, desculpe, o diabo quer destruir. Deus quer destruir as obras de Satanás. O diabo quer destruir a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu casamento. É tão triste, irmãos. Eu trabalho, e todos os pastores, pastor Max, pastor Milson, todos os outros que estão presentes, pastor Márcio, a gente trabalha e vê isso. Quantas pessoas hoje estão pedindo oração para casamento? Pessoas que a gente nunca ia acreditar que passariam por esse problema, estão passando por separação. É muito triste isso. Pastores, a gente ouve de pastores no Brasil, principalmente no Brasil, essa praga entrou. E antigamente, os pastores eram exemplos, eles podiam falar assim, pode me imitar como eu imito a Cristo. Hoje, pastores divorciados, pastores largando as esposas, arrumando uma outra. Deus está dizendo, fique firme na fé. Nós estamos vivendo no dia de hoje, irmãos, as cartas de Apocalipse, elas são cartas proféticas. Elas falam de 7 igrejas que existiram na época de João. Essas igrejas representam o estado na vida de igrejas e de crentes, mas profeticamente, cada igreja representa um período na história. E as duas últimas cartas são as igrejas de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A última é Laodiceia. A igreja de Filadélfia é a igreja fiel. A igreja que permanece fiel. A igreja de Laodiceia é a igreja desviada, morna, nem fria nem quente. Eu creio que nós estamos vivendo hoje no meio de igreja de Filadélfia e igreja de Laodiceia. Há muitas pessoas comprometendo a fé. E a gente está usando essa série, irmãos, para trazer responsabilidade à igreja. Gente, o que Aguinaldo falou, ser cheio do Espírito Santo, a maior evidência, não é falar em línguas. A maior evidência é ter uma vida transformada. É dizer não, a falar eu vou me casar em santidade. Eu sei que o casal Flávia e Edvani estão trabalhando com o Felipe, com a Lohane. E isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz que as pessoas mais velhas têm que ser de bênção para os mais novos.
Isso é maravilhoso, que possa acontecer mais na igreja. Eu vou me casar em santidade. Eu vou abrir mão da bebida, porque eu vou ser firme na fé. Então, essa manhã eu quero falar sobre ser firme na fé. E eu quero trazer 4 verdades que nos ajudam a manter-nos firmes na fé quando encaramos oposição. Oposição de pessoas, oposição do diabo, oposição de amigos, oposição de seja quem for. Em Atos 4, nós encontramos Pedro e João tomando uma posição. Olha comigo, capítulo 4, verso 18, 19 e 20. Mantenha a Bíblia aberta. Diz assim: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós vamos tomar uma posição. As autoridades disseram: vocês não podem mais falar de Jesus. As autoridades disseram: vocês não podem mais pregar esse nome. Nós vamos tomar uma posição. Eu quero que você pense então, porque essa semana você vai ter a oportunidade de obedecer a Deus ou desobedecer. Nessa semana, você e eu vamos ter a oportunidade de sermos fiéis ao Senhor, mas o diabo vai vir contra você. Acontece às vezes, irmãos, assim que você sai da igreja, saindo, você tem uma oposição. E você tem que dizer: em nome de Jesus, eu vou tomar uma posição, eu vou me manter firme na fé. 4 verdades que nos ajudam a mantermos firmes na fé quando encaramos posição. Primeiro, lembre-se de quem está do seu lado e quem está dentro de você. Olha comigo, por favor, no verso 8, primeira parte só. Atos 4, 8. Diz assim: então Pedro, e você nota que aí tem uma vírgula, porque vai agora trazer uma importante definição a respeito de Pedro. Então Pedro, o quê? Cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 4, Atos foi escrito por quem? Lucas. Lucas, em Atos 4, diz: Pedro começa agora a trazer a palavra de Deus, fazer diferença, porque primeiro ele está cheio do Espírito Santo. Lembra a semana passada que a gente falou de 3 níveis que nós temos com o Espírito Santo? Jesus em João 14 disse, verso 17, ele estará conosco, mas depois ele vai estar em nós, Atos 1:8, e depois vai estar sobre nós, através de nós. Bem, Pedro não só agora tinha o Espírito Santo com ele, mas agora dentro dele, mas era mais do que dentro dele, porque diz que ele estava cheio. Pastor Márcio pregou uma palavra muito boa, 2 ou 3 sextas-feiras atrás, e ele dizia o seguinte: para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que primeiro se esvaziar. Não tem como o Espírito Santo encher se você já está cheio de pecado, cheio de você mesmo. Então, o que acontece? Você se esvazia e o Espírito Santo agora te enche e começa a transbordar através da sua vida. Então, Pedro agora, cheio do Espírito Santo, pode tomar coragem para se manter firme, para poder dizer: olha, eu não vou dobrar o meu joelho ao que você quer, eu vou obedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Como é que ele encontrou tanta coragem? Se 2 meses atrás, algumas semanas atrás, ele negou Jesus. Porque agora ele tem dentro dele o Espírito Santo. Lembra que nós falamos na semana passada que o Espírito Santo é o próprio Deus? O Espírito Santo não é uma força, uma energia. O Espírito Santo é o próprio Deus Criador. É a terceira pessoa da Trindade. É aquele que estava no início e criou todas as coisas. No livro de Salmos diz que Deus criou todas as coisas através do seu Espírito. Bem, esse Espírito de Deus, o próprio Deus, está dentro de você. E é Ele que te dá força e coragem para ficar firme na fé. Para dizer não.
para dizer o seguinte: olha, eu não vou tolerar mais isso, eu não vou mais ser assim, eu vou ficar firme na minha fé. A vida vai vir contra você através de forças espirituais. Como é que uma criança, como eu li para vocês, de 15 anos no Paquistão, morre por causa de Cristo? Como é que uma criança de 12 anos diz: eu vou servir a Jesus? Eles foram dados uma opção. Os terroristas disseram: ou vocês se convertem ao islamismo, ou vocês morrem. Isso não é em Roma, isso é aqui, 2015, no mundo que a gente vive. Graças a Deus, não ainda na América, mas nesse mundo que a gente vive. Como é que eles encontraram coragem? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Bem, se os crentes no Paquistão têm coragem de morrer por causa de Cristo, por que você está preocupado com a sua reputação? A gente está preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós. Aí você vai, a sua família te convida para um churrasco, uma feijoada. Aí ela coloca na mesa tudo aquilo que você sabe que o Espírito Santo não quer que você participe. Mas você está com medo do que a sua família vai pensar, do que seu amigo vai pensar, do que as pessoas vão pensar. É a sua reputação mais importante do que a vida de dezenas de crentes que estão morrendo por causa do Evangelho? Por que a gente está preocupado com a nossa reputação? Hoje a igreja se tornou tolerante demais. A gente tem que amar o mundo, mas não o que está no mundo. A gente tem que amar as pessoas, a gente tem falado, a gente tem que ir lá fora e amar as pessoas, mas a gente não pode comprometer os valores cristãos, irmãos. No mundo hoje, em que as pessoas estão dizendo que o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo é ok, que as pessoas hoje estão aceitando o homossexualismo como uma opção de vida, a igreja tem que se levantar e dizer: não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homossexual, uma pessoa que pratica o homossexualismo, não entrará no reino de Deus. Assim como o adúltero, como o mentiroso, como o desonesto, como aquele que não tem integridade. A gente precisa de se levantar e não comprometer a nossa fé. Isso só vai acontecer se a gente tiver o Espírito Santo entre nós. O Espírito Santo entre nós, ele não se torna intolerante no sentido de não trazer amor. Ele é um espírito de amor. Ele é o espírito de vida. A gente fala a verdade em amor, mas não compromete. Então, em nome de Jesus, eu quero que cada um de nós saiamos daqui cheio do Espírito Santo. Mas não para dizer somente: eu estou cheio do Espírito Santo, mas para lembrar o que o Aguinaldo falou com a gente. Amanhã, quando você estiver no trabalho, segunda-feira, terça-feira, quando você estiver na escola, quando você estiver na frente da internet, quando alguém te oferecer alguma coisa que você sabe que é contrário da palavra de Deus, você diga: Espírito Santo, o pastor disse que você está dentro de mim, me dá força agora para ficar firme, me dá força agora para dizer não, me dá força agora para permanecer firme na minha fé. Quantos podem dizer amém? Amém. Número 2, não só nós temos que lembrar quem está dentro de nós, o Espírito Santo, mas a gente tem que lembrar que Jesus é o nosso centro, é o centro da nossa vida e está do nosso lado. Vá comigo, por favor, no capítulo 4, mais uma vez, verso 8 até o verso 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Interessante, antes de eu continuar esse assunto, em Lucas, você não precisa de abrir, escrito também por Paulo, diz que depois que Jesus, escrito também por Lucas, Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então, Lucas diz, no capítulo 3, que Jesus foi batizado e veio sobre ele o Espírito Santo. Aí Lucas 4, verso 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo. Eu não acho que é coincidência que Lucas faz uma afirmação no início do ministério de Jesus, que ele estava cheio do Espírito Santo, e no início do ministério de Pedro, que ele estava cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a chave, ele é o centro de tudo. E a gente quer mostrar isso para você. Voltando em Atos capítulo 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, porque ele estava cheio do Espírito Santo: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado,
sendo interrogados acerca de como ele foi crucificado. É o que nós vimos no vídeo. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Verso 11. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha aí. Claramente, Pedro está dizendo o seguinte: queridos, eu não vou comprometer com vocês a verdade. A verdade é que só existe salvação através de Jesus. Em nenhuma outra salvação. Lembra que eles estavam vivendo no judaísmo, que Moisés era a chave, que o judaísmo era a chave. Disse, olha, isso não serve nada se não for através de Jesus. Não vamos comprometer. E aí ele diz assim, a razão que eu não posso comprometer é porque Jesus é a pedra angular que vocês rejeitaram. Ele é o centro da minha vida e eu não posso comprometer. Quando a gente entende que Jesus é o centro da nossa vida, irmão, mas o centro mesmo, você coloca um círculo e você coloca uma cruz no meio. Esse círculo é a sua vida. O que está no centro da sua vida? Jesus. E a pergunta que eu faço para você essa manhã é, o que está no centro da sua vida? O que é o centro? Porque o centro é o mais importante, é a pedra angular. Está no centro da sua vida dinheiro? Está no centro da sua vida prazer? Está no centro da sua vida sua família? Está no centro da sua vida você? Está no centro da sua vida seu trabalho? Ou está no centro da sua vida Jesus? Se qualquer outra coisa estiver no centro da sua vida, você não vai conseguir ficar firme. E a razão que muitas pessoas hoje não são firmes para com Deus é porque Jesus não está no centro. Para ser salvo, irmãos, não vale a pena, não é somente confessar Jesus como Salvador. Você sabe que a Bíblia chama Jesus de Senhor mais do que Salvador? Se com tua boca confessares que Jesus é o que? O Senhor. O que é Senhor? Senhor é aquele que manda e a gente obedece. Jesus falou assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Se Jesus é o Senhor, Ele está no centro. E se Ele está no centro, aí fica mais fácil a gente ficar firme na fé. Ah, por que você não faz isso? Porque Jesus está no centro e Ele não quer que eu faça. Por que você não vai lá? Porque Jesus está no centro. Ele não quer que eu faça. Quando a gente coloca Jesus no centro da nossa vida, aí a gente tem facilidade de poder dizer não ao mundo e sim para Deus. Porque a gente entende o seguinte, porque Ele está no centro, Ele está do meu lado. Porque Ele está no centro, Ele é o meu fundamento. Porque Ele está no centro, eu não posso me comprometer. Faça Jesus o centro da sua vida esta manhã. Há pessoas aqui nessa manhã que são crentes há muito tempo, mas Jesus não está no centro da sua vida. Talvez você já se batizou, talvez você já fez classe 101, talvez você está na igreja há anos, mas sinceramente Jesus não está no centro. Eu queria que você visse esse círculo que é a sua vida e você perguntasse, o que está no centro da minha vida? É o meu trabalho? São os meus filhos? Tudo isso é importante, não é que não é importante. Trabalho é importante, família é importante, esposa é importante, mas Jesus quer ser o Senhor. Ele tem que estar no centro. Se você coloca Jesus no centro, a Bíblia diz assim, todas as outras coisas serão acrescentadas. Agora, se Ele não estiver no centro, você vai se comprometer na sua fé. Terceira verdade que nos ajuda a ficar firme, a manter-se firme, quando as oposições vêm. Quando a gente é obediente a Deus, interessante isso, a gente recebe força que a gente precisa. Deus espera até você dizer assim, sim, Senhor. Alguém diz assim, pastor, mas eu sou tão fraquinho. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque talvez você já pensou nisso. Se você estivesse em um lugar, se entrasse agora
os policiais aqui, ele dissesse assim: ou aceita Jesus ou eu vou te decapitar, você vai perder a cabeça. Aí o primeiro era o pastor, aí você viu o pastor perder a cabeça. Aí o segundo é o qual pastor? Cabeça, vai embora. Quem é mais pastor? Aí ninguém quer ser pastor mais, aí vai embora. Aí falou assim: agora é a sua vez, ou você nega ou você morre. Já passou pela sua mente assim: Senhor, será que eu teria coragem? Já passou isso pela minha cabeça. Eu gostaria de dizer: sim, Senhor, eu teria coragem, mas eu nunca queria ser colocado nessa posição. A pergunta é: será que eu teria coragem? Será que você teria coragem? Eu vou dizer para você, a razão que a gente tem essa dúvida é porque a gente não está nessa situação. Mas se você diz assim: Senhor, eu vou te obedecer, a coragem vem, irmãos. A coragem vem. Da onde que veio aquela coragem para Daniel quando ele estava na cova dos leões? Ah, não, Daniel era super-homem. Não, ele era igualzinho a mim e você. Da onde veio aquela coragem para Sadraque e Abednego quando estavam dentro da fornalha? Ah, eles eram super crentes. Não, eles eram igual a mim e você. Da onde veio a coragem de Elias? Sabe quando veio a coragem para Elias, para Sadraque, Mesaque, Abednego, para Daniel? Quando eles falaram: eu vou ficar firme. Quando você obedece, Deus se fortalece. Quando você diz: Senhor, eu vou ser fiel, Deus se fortalece. Quando eles falaram assim: olha, vocês decidem aí, nós não podemos parar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Muito interessante essa passagem, porque o que acontece é o seguinte: naquele momento Deus os capacitou com força. Pedro não tinha essa força, irmãos. Pedro negou Jesus, mas na hora que ele disse: eu vou obedecer, a força veio. Eu quero te dizer uma coisa: no dia que você falar eu vou obedecer a Deus, Deus vai te capacitar. O irmão que largou a bebida, ele não tem força sozinho, mas no dia que ele diz: eu vou fazer essa decisão para Deus, Deus o fortalece. No dia que você, homem, diz: eu vou fazer essa decisão para Deus, Deus se fortalece. Se não, irmão, nós somos somente ouvintes da palavra. E Tiago 1 diz o seguinte: que a gente não pode ser ouvinte, mas a gente tem que ser o quê? Praticante. Vai ter momento em que Deus vai te dizer assim: olha, eu quero que você me obedeça. No momento em que você falar assim, Ele vai te capacitar. Você diz assim: ah, pastor, mas e se Deus não me capacitar? Ele vai te capacitar. A Bíblia diz em Provérbios: confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos. Ele endireitará as suas veredas. O que significa isso? Quando eu confio no Senhor e não estribo no meu próprio entendimento, Deus me capacita. Deus me dá força. Vem uma força sobrenatural. Então, por favor, quando você tiver uma situação em que você vai ter uma escolha: ou eu me comprometo ou eu fico firme, seja o que for, lembra primeiro que Deus, o Espírito Santo está dentro de você e te dá força. Que Jesus é o centro da sua vida. E no momento eu te prometo que você diz: Senhor, eu vou te obedecer. A força sobrenatural. É como se o Espírito Santo estivesse esperando só você falar sim. Quando a gente lê aquela passagem, uma vez eu vi uma mensagem muito interessante, que no céu, Deus estava no céu, e o pastor estava só pensando. Ele disse assim: Deus estava no céu. E Deus sabe todas as coisas, mas Deus fala assim: eu quero ser surpreso. E aí, Deus estava acompanhando a vida de José, sabendo da oposição que ele estava passando. E aí o anjo estava ali do lado dele, fortalecendo ele, mas ele tinha que fazer a escolha. E a mulher de Potifar dizia: você deita comigo, deita comigo, deita comigo. E aí, quando José finalmente disse: eu não vou fazer, ela disse: não. Aí chegou a notícia lá no céu. Qual foi a resposta de José? A resposta de José foi: sim. Mas por que sim? Porque quando você diz não para o mundo, você está dizendo sim para Deus. Achei isso tão lindo. Da onde veio aquela força de José? Ah, José era um rapaz santo. Não, ele era adolescente, ele era 20 e poucos anos, o hormônio estava daquele jeito. Aonde ele encontrou força para não cair em tentação? Porque ele disse sim para Deus. Homens, quando você disser sim para Deus, Deus vai te dar força para você viver em santidade. Mulheres, Deus vai te dar força para você em santidade.
Quando você te falar assim para Deus, Deus vai te dar uma força sobrenatural. Esta manhã, Deus quer ministrar em nossas vidas uma força sobrenatural. Por último, para terminar, quando nós mantemos firmes para Deus, Ele brilha através de nós. Brilha através de nós. Ele faz o nosso rosto brilhar. Olha comigo, por favor, capítulo 4, verso 4. Diz assim: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. 5.000 homens vieram a Jesus porque Pedro e João ficaram firmes. Já pensou? Presta atenção, queridos, e eu estou concluindo. Só 3 versículos e eu vou concluir. Você e eu podemos ser pedra de tropeço ou trampolim. Um dos dois. O que é pedra de tropeço? Você está andando, tropeça e cai. Ou você pode ser trampolim, em que as pessoas pisam em você e dão um pulo para a eternidade. Você escolhe. Se eu me comprometer com os meus valores e eu começar a agir como o mundo, o pessoal bebe cerveja, eu vou entrar na cerveja, bebe no vinho, vou entrar no vinho, daqui a pouco eu estou bêbado igual a eles. Pedra de tropeço. Eu vivo como o mundo, eu minto, eu tenho uma vida desregrada. Isso é crente. Se isso é crente, eu não quero ser crente. Pedra de tropeço. Jesus fala assim: olha, vai ter escândalo, mas ai daqueles que causam escândalo. Ou você pode ser diferente. Não, eu vou brilhar, eu vou viver como crente, eu vou ter amor, não vou ser esse santarrão, mas eu vou ser um santo de Deus. O que acontece? A sua vida vai brilhar ao ponto que as pessoas vão ver as tuas boas obras, glorificar ao Pai que está nos céus, porque o mundo procura por pessoas que têm fibra, que têm coragem, que têm determinação e ética. E você então, que serve a Deus direitinho, que tem um casamento bom, que é verdadeiro, que é íntegro, que é honesto, as pessoas estão vendo. E o que acontece? As pessoas começam a se inspirar em você. Fala assim: poxa, eu queria ter um casamento como esse casal. Eu queria ser uma mulher como essa mulher. Poxa, eu queria ter filhos como eles têm. E o que acontece? Você se torna então um trampolim para as pessoas conhecerem Jesus. Porque eles foram firmes. 5.000 pessoas conheceram Jesus. Olha o verso 13, maravilhoso. Diz assim, olha o que diz, 13, olha aí na Bíblia. Ouvindo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, é isso que diz? Não, os irmãos não estão lendo, porque se lesse, você tinha me corrigido. O que diz aí? Vendo, não ouviram, eles vendo. Eu sou corajoso, não adianta, é vendo. As pessoas viram a coragem de Pedro e João, e elas chegaram à conclusão que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você gasta tempo com Jesus ao ponto que as pessoas reconhecem que o seu falar, a sua atitude é uma atitude de quem esteve com Jesus? Queridos, presta atenção, porque a gente está tentando ensinar a igreja alguma coisa importante. Quando as pessoas têm relacionamento com você durante a semana, elas reconhecem que através das suas atitudes você esteve na presença de Jesus? Ou será que é a mesma coisa? Nós hoje estamos na presença de Deus aqui na igreja. Aí a gente sai para almoçar, a gente vai amanhã trabalhar. Será que essa experiência que vai carregar-nos durante toda a semana, em que as pessoas vão dizer assim: poxa, essa pessoa esteve na presença de Jesus, porque olha o jeito dele. Quando você mantém firme na fé, o que acontece é que Jesus começa a brilhar através de você, e as pessoas reconhecem: essa pessoa esteve com Jesus. Olha o verso de número 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e ficavam na igreja no domingo de manhã, cheios do Espírito Santo, iam para a sala de oração, ficavam cheios do Espírito Santo. Não, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando nós nos mantemos firmes na fé, a nossa vida anuncia a palavra de Deus. E, para terminar, 32 e 33,
Da multidão dos que creram, um era mente, um o coração, ninguém considerava unicamente a sua coisa alguma que possuísse, compartilhavam tudo que tinham. 33 é o que eu quero. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E grandiosa graça estava sobre todos eles. É isso que Deus quer para a gente, irmão. Fique de pé, por favor. Deus quer em nós essa graça. Mas Deus quer que essa graça abunde em nossa vida se a gente ficar firme na fé. Feche seus olhos e curva a sua cabeça, por favor. Semana passada eu dei uma oportunidade para todas as pessoas virem ao altar e saírem daqui cheias do Espírito Santo. Nesta manhã, a direção de Deus que eu tenho é te desafiar a sair daqui e viver essa vida cheia do Espírito Santo lá fora. O propósito da mensagem de hoje não é que você venha à frente, que a gente impõe as mãos sobre você, para que você comece a sair daqui ou comece a ser cheio do Espírito Santo. O desafio que Deus me dá para você nessa manhã é que você saia daqui e mantenha-se firme. A única forma de você fazer isso é se você primeiro lembrar quem está dentro de você. Homens, mulheres, crianças, jovens, lembrar, quem está dentro de mim é o Espírito de Deus. Ele vai me dar capacidade. Ele é que criou o mundo. Ele é que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Se Ele sai em mim, eu posso ser corajoso. Eu posso me manter firme. Eu posso dizer não para o sexo ilícito. Eu posso dizer não para a droga. Eu posso dizer não para a pornografia. Eu posso dizer não para a desonestidade. Eu posso dizer não para o homossexualismo. Eu posso dizer não para o adultério. Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Nessa manhã eu estou te convidando para fazer Jesus o centro da sua vida. Põe o teu trabalho para o lado. Põe tua família em outro lugar. Jesus é o centro. E se Ele for o centro, sua família será abençoada, seu trabalho será abençoado, sua casa será abençoada. Eu quero te convidar essa manhã a dizer: Jesus, ser o centro da minha vida. O centro da minha vida. Eu quero te desafiar nessa semana a ser obediente a Deus. Haverá oportunidades para você obedecer ou desobedecer. Alguns de vocês serão tentados ao ponto de você poder cair. Mas se você lembrar da mensagem de hoje, você vai lembrar: o momento que eu falar sim para Deus, Deus vai me dar força. O momento que eu falar não para o mundo, para a carne, Deus vai me fortalecer e me dar coragem que eu não tenho, sobrenatural. E uma vez que eu me mantenha firme, Deus vai brilhar através da minha vida. Pessoas vão vir ao conhecimento de Deus. Pessoas vão receber a Jesus, porque eu vou ser cheio do Espírito Santo, e as pessoas vão saber que eu estive na presença de Deus. Deus vai me dar graça. Eu queria fazer uma oração com todos essa manhã, e eu queria que você repetisse essa oração comigo, por favor. Você em casa pode fazer também. Eu quero que você diga assim: Senhor Deus, eu sei que eu preciso do Espírito Santo. Espírito Santo, me enche esta manhã. Eu quero estar cheio de Ti. Tira tudo que atrapalha o Teu encher. Pecado, tudo que não Te agrada, sai, para que o Espírito Santo me encha agora. Dá-me o Teu Espírito. Jesus, ser o centro da minha vida. Lá no centro, pedra angular, eu Te confesso como meu Senhor e Salvador. Pai, me ajuda a obedecer, porque em obediência eu receberei coragem, e você vai brilhar através de mim.
Pai, eu oro por cada um nessa manhã. Eu sinto a Tua presença. A mensagem de hoje não é para a gente usar aqui dentro, é para usar lá fora. É para a gente usar lá em casa, no trabalho, na escola. Eu queria pedir ao grupo de louvor que voltasse. E a gente vai cantar o cântico que eles cantaram antes, que diz que Deus é fiel. Deus é fiel. Esse cântico é um cântico tão importante que fala da fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Diz assim: minha vida está em Ti, meus dias estão em Tuas mãos. Deus pode me curar, Deus pode me guardar. Eu vou Te chamar, Teus braços me lançar. Deus é fiel. A gente vai cantar esse cântico. E com esse cântico a gente vai lembrar da fidelidade de Deus. Depois eu quero fazer uma oração final. A gente vai abrir o altar para quem quer oração. Hoje não há almoço na igreja, a gente vai despedir vocês. Espero que a gente esteja de volta durante os cultos de semana, as orações. E sem dúvida, no domingo que vem, às 10 da manhã, sexta-feira, e na reunião dos homens. Vamos cantar esse cântico de adoração ao Senhor.
assim como tu és fiel, nós queremos permanecer fiel contigo. Tu és a nossa rocha, nossa pedra angular. O Espírito de Deus está em nós. Erga suas mãos ao Pai nesse momento. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Eu abençoo a vida de todos que estão me ouvindo nessa manhã aqui na igreja. Eu quero pedir que a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo esteja em você esta semana. Que você mantenha-se firme na fé, ser corajoso, atento. Que você lembre quem está dentro de você. Que Jesus esteja no centro da tua vida. Que você receba coragem ao ser obediente. E que Deus possa brilhar através da sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada. Se quiser oração, sempre haverá pessoas aqui na frente do altar, pronto para orar por qualquer pessoa que quiser qualquer tipo de oração. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês.